Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia pouco mais de 8 meses que estávamos juntos, eu e o Duarte. A gente tinha se conhecido quando comecei a trabalhar de camareira naquele hotel. Ele trabalhava na parte administrativa, só que acabou achando um emprego melhor e logo saiu dali. Quando ele saiu, já estávamos ficando há algumas semanas. O Duarte me conquistou sem fazer muita força. Me encantei pelo jeito dele. E nem podia ser diferente. Um homem tão charmoso, tão educado. Me tratava com tanta delicadeza. Sem contar que também era bonito. Somente depois que já estávamos envolvidos, é que eu fui saber que ele recém tinha se separado. E que tinha uma filha de 7 anos, com a ex-mulher. Olha, não sei explicar, mas desde o começo, desde que ouvi o nome daquela mulher pela primeira vez, que eu fiquei cismada. Foi até esquisito, até porque eu nem a conhecia, mas já não fui com a cara dela, só de olhar uma foto. E o pior é que por causa da menina, da filha deles, o Duarte estava sempre em contato com ela. Ele vivia me tranquilizando, dizendo que eu não precisava me preocupar, nem ficar com ciúme, porque o único vínculo que tinha com a Lúcia, a mulher, era a filha. Não sentia mais nada por ela, até porque se sentisse, convenhamos, não teria se separado. Então, ele me falava isso, mas sabe quando você fica preocupada do mesmo jeito? Como me fazia bom ouvir aquele tipo de coisa. Que eu não precisava me preocupar, era bom demais ouvir. Mas, sabe quando você não fica assim, despreocupada 100%? Ciúme é uma coisa que a gente não controla. Eu, por exemplo, sempre fui uma mulher bastante ciumenta. Eu tinha tanto medo que ele, sei lá, acabasse se acertando com ela, mesmo que fosse só por causa da filha. A gente ouve tanta história assim, né? Eu trabalhava nos feriados, finais de semana também. Trabalhava por escala. Não podia estar sempre com ele. E tinha medo de que a Lúcia se aproveitasse disso para tentar uma reaproximação. Até porque eu sabia que ela ainda gostava dele. Aliás, ela não tinha se conformado com a separação. Isso ficou muito claro para mim quando a gente se conheceu. Lembro que eu estava de folga naquele domingo e tinha combinado com o Duarte de irmos almoçar num restaurante rústico, ali na estrada do Cerne, em Campo Magro. Aí na última hora, ele resolveu levar a filha junto. Aí passamos na casa da ex-sogra, né, do Duarte, para pegarmos a menina. E quando a Lúcia bateu os olhos em mim, dali do portão mesmo, eu vi que ela não gostou nem um pouco. Mal me cumprimentou. Eu fiquei na minha, sabe? Não fiz nem questão de descer do carro. Depois, naturalmente, comentei com o Duarte. Acho que a tua ex não gostou muito de mim, hein? Você viu a cara que ela fez? Ele nem respondeu. Só balançou a cabeça, fez aquela cara assim de, sabe? Aliás, ele evitava falar da Lúcia. Principalmente se a menina estivesse com a gente. Agora, o pior, e eu não sabia, mas quando eu estava trabalhando, final de semana, ele costumava almoçar ali na casa da ex-sogra. Ou então, saía com a ex-mulher e a filha. Iam passear em algum lugar. Como se ainda fossem uma família. Só depois eu fiquei sabendo disso. E é claro que não gostei, né? Já me senti insegura, já morria de ciúme. Imagina então, depois de saber que eles saíam juntos. Sabe, e coisa assim que mulher nenhuma vai entender. Um domingo, por exemplo, eu acabei dobrando o meu plantão. Era para ter saído às 4 horas da tarde, mas acabei saindo tarde da noite. E acredite quem quiser, mas ele aproveitou para passar o domingo todo na praia com a filha. E se fosse só com a filha, não era nada. Mas também com a ex-mulher e a ex-sogra. Os 4.
Enquanto a tonta trabalhava, ele se divertia no litoral, com a ex-família. Somente depois eu fui saber, porque ele não teve coragem para me contar. Aliás, ainda teve a cara de pau de mentir para mim. No dia seguinte, eu notei que ele estava assim meio queimadinho do sol. E quando eu perguntei, ele inventou uma história. Falou que tinha ido ver o jogo da molecada na cancha ali perto da casa dele e que tinha tomado um pouco de sol. Se não fosse por uma pergunta inocente da filha dele, eu nem iria saber. Ela ficou com a gente no sábado seguinte e do nada a menina perguntou aquilo. Pai, quando que a gente vai na praia de novo? Eu olhei pro Duarte na mesma hora e vi que ele ficou vermelho e desta vez não foi do sol. Perguntei pra Leninha quando que eles tinham ido à praia. No que ela falou, na maior inocência. Domingo passado, tia. Tava tão legal. Imagine como que eu me senti sabendo que ele tinha mentido para mim. Ele ainda tentou desconversar, falar em cima da voz da menina, depois ainda falou que era invenção dela, coisa da cabeça dela, mas eu insisti. Perguntei se tinha sido legal e ela falou que sim. E eu aproveitei para saber quem tinha ido junto, no que ela imediatamente respondeu que além dos dois, ela e o pai, tinham ido também, sua mãe e sua avó. Esse homem ficou com uma cara de tacho, que não sabia onde enfiar. Depois, naturalmente, se viu obrigado a confessar. Pediu desculpa, falou que não tinha me contado porque sabia que eu não ia gostar, que ia brigar com ele. Sabe, eu fiquei muito bravo. Mas fiquei mesmo. Mas acho que fiquei mais decepcionada do que propriamente zangada. Não esperava que ele mentisse para mim. Aliás, mesmo tendo uma filha juntos, ele e a ex-mulher, eu não imaginava que eles ainda tivessem aquela convivência tão próxima. Brigamos feio nesse dia, porque para mim, ele ainda devia ter alguma coisa com ela. Aliás, eu tinha quase certeza de que tinha um sim, mesmo ele negando até o último. Fiquei tão triste, muito, muito magoado, porque eu senti que ele não estava sendo 100% sincero comigo. Só que por amá-lo, por não querer perdê-lo, depois de muita conversa, acabamos fazendo as pazes. Vez ou outra, ele vinha me contar que tinha ido levar a menina não sei onde, que a ex também tinha ido, né? Ele me contava isso e logo acrescentava aquela frase: tô te contando para você não ficar dizendo que eu tô escondendo coisas de você. Ele jurava que não havia mais nada entre os dois, ele e a ex, que não fazia nada de errado pelas minhas costas. E quer saber? Eu acreditava. Convenhamos, se ele quisesse ter algo com ela, retomaria o relacionamento. Não ficaria mentindo para mim. Eu acreditava nele. Confiava no seu amor. Quando chegou a semana do seu aniversário, eu decidi fazer uma festinha para comemorar. Até troquei minha folga, pois estaria de serviço bem naquele dia. Fiz tudo assim às claras. Em vez de fazer uma festa surpresa, contei para ele que estava organizando tudo. Até porque queria que ele trouxesse a filha dele para participar. Encomendei um bolo com uma conhecida ali da vila. Docinhos, salgados, bebidas. Fizemos tudo ali em casa mesmo. E a minha mãe me ajudou. Convidei alguns parentes, até alguns vizinhos ali da rua, alguns amigos dele. E ele ficou de passar na casa da ex-sogra para pegar a menina. Só que, para minha surpresa, além da Leninha, adivinha quem foi que ele acabou trazendo junto? Quando eu vi ele entrando com aquela mulher tiracolo, eu quase não acreditei. Eu tinha ido até lá na frente para recebê-los, mas já senti aquele friozinho na espinha quando vi que a Lúcia estava sentada na frente, no seu lado, no carro.
A menina e a ex-sogra estavam no banco de trás. Olha, eu fiz de tudo para não deixar transparecer o meu descontentamento. Procurei receber bem as duas. Mas ele viu que eu não gostei. Aliás, depois eu o chamei assim num canto e lhe dei a maior dura. Ô Duarte, pelo amor de Deus, é sério que você trouxe essas duas aqui em casa? Mas eu te mandei mensagem avisando que elas também viriam. Você não viu? Aliás, o que isso tem de mais? Ele não tinha mandado mensagem nenhuma. Era mentira. Aliás, eu tinha deixado o aparelho carregando lá no quarto. Estava na maior correria, terminando de aprontar tudo. Nem tinha tempo para ficar olhando o celular. Apesar de tudo, repito, recebi as duas da melhor forma possível. Fiz de tudo para se sentirem à vontade. Só que não sei. Eu senti que a tal de Lúcia estava a fim de arranjar confusão comigo. Porque desde que chegou, não saiu do pé do Duarte um segundo sequer. Sem contar que ficava me encarando. Como se estivesse me desafiando. Bastava um descuido meu e ela se aproximava do Duarte, ficava tocando nele, puxando assunto, rindo. Teve uma hora que até arrumou o colarinho da camisa dele. Eu fui tolerando, até porque os convidados estavam chegando, não tinham nada com isso, e eu não podia criar clima ruim. No entanto, eu senti que ela estava querendo me provocar. Sabe, quem olhasse para essa mulher, talvez pensasse até que ela continuava sendo a esposa dele. Porque não saía do lado do Duarte. Só faltava enganchar no braço. Isso foi me dando nos nervos, sabe? Porque ele também continuava ali, sabe, feito um palerma. Não saía do lado dela. Foi um desaforo ele ter levado aquelas duas lá em casa. Ele sabia que eu não ia gostar. Só que o pior ainda estava por vir. Quando fomos cantar os parabéns, quando eu senti as velhinhas do bolo, quando comecei a acender ali as velhinhas do bolo, a tal de Lúcia, olha, quando eu vi, eu não acreditei. Mas a mulher resolveu fazer um discurso. Pediu a atenção de todos e começou a discursar, a falar bem do meu namorado. Só que ela falava como se fosse casada com ele ainda. Eu me senti em completo segundo plano. Sabe, como se fosse até uma intrusa. Quem tinha preparado a festa tinha sido eu. Mas foi ela que tomou a dianteira na hora de cantar o parabéns, de fazer uma homenagem. Fez lá o discurso dela, aí puxou o parabéns para você e depois ainda foi cumprimentar o Duarte. Com um abraço tão apertado e tão demorado, que eu pensei que ela não fosse mais largar o meu namorado. Eu ali, com aquela cara de tacho, esperando a minha vez. Tudo bem, podia não ter nada a ver. Mas sabe, qualquer pessoa com um mínimo de experiência, sabe, perceberia. Ela estava querendo me provocar. E o pior é que conseguiu. Meu sangue subiu. Eu fiquei tão atarantada quando ela se aproximou do bolo, me olhando com aquela cara de vitoriosa, que, olha, me deu uma raiva, mas me deu assim uma revolta tão grande. Foi ciúme, dor de cotovelo, despeito, tudo junto. Só sei que no impulso, peguei o bolo na mão, me aproximei dela e taquei com tudo na cara daquela infame. Sabe aquela brincadeira? Torta na cara? Em vez de torta, foi o bolo. Repito, não sei o que me deu. Sabe, eu fiquei tão revoltada. Foi no impulso. Quando vi, já tinha feito. Essa mulher soltou um grito. Aliás, começou a gritar e não parou mais. Como se estivesse sentindo alguma dor. Todo mundo ficou naquele estado, falando ao mesmo tempo.
E foi só quando eu soltei a forma do bolo é que pude entender por que é que ela estava gritando daquele jeito. Era um bolo de 2 camadas e a confeiteira tinha colocado palitos, daqueles de fazer espetinho de carne, sabe? Para prender uma camada na outra. Por pouco, um dos palitos não pegou no olho, porque aí a coisa seria pior. Os palitos e partes do bolo ficaram grudados na cara dela. E ela estava gritando de dor, não só de vergonha. E todo mundo ali atarantado. O Duarte, então, nem se fala. Ele ficou desesperado. O que você está fazendo, Nilza? Por que isso? Ficou louca? Evidentemente que não teve mais festa. O Duarte pegou o carro e levou a Lúcia para o ponto-socorro, na mesma hora. Até porque estava escorrendo sangue pelo rosto dela. Juro, até eu me assustei. Me dei conta da bobagem que tinha feito. Um amigo do Duarte, que eu tinha convidado, acabou levando a ex-sogra dele e a Leninha para casa. Nada saiu do jeito que eu imaginava. Foi o maior fiasco. Eu fiquei ali, esperando por notícias. Depois o Duarte me ligou e naturalmente que me falou um monte. Você ficou louca, Nilza? Você tem ideia do que você fez? Você quase furou o olho da Lúcia. Isso não vai ficar assim, viu? Se prepare que ela vai processar você. Juro que não era a minha intenção. Mas essa mulher, ela me tirou do sério. O pior de tudo foi que isso acabou aproximando mais aqueles dois. Depois que me ligou para me dar aquela dura, para dizer que a Lúcia teve que passar por um procedimento no rosto, que por um triz não tinha ficado cega de um olho, ele não me procurou mais. Eu fiquei na minha, esperando pelas consequências. Como ele tinha me dito, que ela tinha prometido que ia me botar na justiça pelo que fiz, eu fiquei só esperando. Mas pelo menos até agora, não chegou nada para mim. Até que na terça-feira, diante da ausência de notícias da parte dele, eu resolvi finalmente ir atrás. Fui até sua casa, mas não tinha ninguém. Liguei, mas ele não atendeu. Mandei mensagem, mas ele nem chegou a visualizar. Somente no dia seguinte ele deu o ar da graça. Mandou aquela mensagem em que dizia assim de maneira bem sucinta: estou com a minha filha. Escreveu apenas aquilo. E mesmo eu tendo lhe mandado outras mensagens, ele não me respondeu mais. Ele só podia estar na casa da ex-sogra, cuidando da mulherzinha e da filha. Juro, eu quase fui até lá. Juro que desisti na última hora. E ainda bem que não fui. Até porque, com toda certeza, seria muito mal recebido. Ficamos aquela semana toda sem se falar, até que no sábado ele me ligou. E além de me dar aquela mesma dura que já tinha dado, disse que eu quase tinha cometido um crime, que eu não tinha motivo nenhum para ter feito aquele escândalo. E no fim ainda acrescentou: acho que você já percebeu, né, Neuza, que não tem mais clima pra gente ficar junto, né? O que você fez foi uma coisa séria demais. O que você tá querendo dizer, Duarte? Me diga uma coisa, onde você tá agora? Você ainda tá na casa da tua sogra? Ele fez alguns segundos de silêncio e depois apenas confirmou. Não chegou a dizer que ia reatar com a ex-mulher. E eu também não perguntei nada nesse sentido, até porque fiquei completamente fora de mim depois que ele tinha decretado o nosso fim. No entanto, depois de um tempo, eu soube, por fontes seguras, que ele tinha sim se reconciliado com a ex. Tinha inclusive voltado lá para casa da avó da sua filha. Naturalmente que eu fiquei deprimida demais. Porque apesar de tudo, eu ainda não tinha jogado a toalha. Ainda tinha esperança de que fôssemos acabar conversando e nos entendendo. No fim, por conta do que tinha acontecido,
acabou exatamente desse jeito. Aquilo que eu mais temia acabou se tornando realidade. Ele acabou voltando para aquela bruxa. Ela não tinha nada de ter ido à festa que eu tinha preparado para ele. Não era o lugar dela ali, sabe? Foi só para tumultuar. Foi só para me provocar. Foi só para me tirar do sério. E o pior é que conseguiu. Reconheço que eu exagerei. Que não devia ter feito aquilo, mas quando que eu podia imaginar que a confeiteira tinha colocado aqueles palitos para prender as camadas do bolo? Foi por um triz que um daqueles palitos entrou no olho da mulher. Eu não queria isso. O que eu queria é que ela não estivesse ali. O que eu queria é que ela estivesse na casa dela. E não ali, na festa que eu tinha programado e preparado para o meu namorado. Ela não tinha nada de estar na minha casa. Nada. Sei que podia ter me complicado por causa disso. Mas sabe, foi num impulso, movido por aquele ciúme inexplicável que ela provocou. Ela provocou. No fim, acabei perdendo o meu namorado. Ele acabou se reconciliando com ela. De modo que deu tudo ao contrário, né? Eu tive a ideia, preparei a festa, mas foi ela que ficou com a melhor parte. Ficou com a cereja do bolo, com a parte doce. Enquanto eu, pobre de mim. Pobre de mim. Fiquei aqui sozinho, chupando no dedo, com a parte mais azeda, sem ninguém para me consolar.